Boa noite a todos. Que a paz do Cristo esteja e permaneça para sempre no coração de todos nós. Mais uma vez a gente atende, não vou falar como chamado nem pedido, mas uma convocação, e a gente não abre mão de estar aqui, não. Gosto demais de estar nessa casa, que tem muitas boas energias, e sempre que a gente adentra aqui, parece que está sendo elevado. Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá para apagar. Quando o amor é verdadeiro, ele realmente nos marca. E nos marca de tal forma que não tem como se apagar essas marcas. É como se fosse uma marca numa madeira feita com fogo. Ela não se apaga. E talvez seja isso que lá em 1598, o grande Luís de Camões escreveu um poema maravilhoso, onde ele fala que o amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. O amor, eu acho que se eu perguntasse para todos vocês aqui se já sentiram amor alguma vez na vida, todos vão falar sim. Mas se eu perguntasse, me explique o que é o amor, dificilmente a gente consegue expressar, exprimir o que vem a ser amor. Nós sabemos sentir o amor. E é isso que Jesus, talvez, no resumo de toda a sua mensagem, ele nos trouxe esse amor profundo. Tanto é que, quando a gente pega lá no Evangelho de Mateus, quando Cristo é questionado por um doutor da lei, qual o maior dos mandamentos, qual que ele fala? Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele eleva o amor como o maior dos mandamentos. Agora é interessante, amar a Deus é fácil. Agora, amar o próximo como a mim mesmo não é tão fácil, não. E se a gente já não acha fácil, no mesmo Evangelho de Mateus, Jesus nos dá um cutucão maior ainda. Porque ele fala o seguinte, que a gente deve amar os nossos inimigos. Se eu não consigo nem amar meu próximo, como é que eu consigo amar meu inimigo? Porque dá umas lições mais tranquilas, mais fáceis, né? E além de tudo ele fala, orai pelos que vos perseguem. Aí danou de vez. Como é que eu amo o meu inimigo? Como é que eu vou orar por aquele que me deseja mal? Aí que a gente vê quão longe a gente ainda está de ser um pouquinho perfeito. Um dia todos nós vamos chegar lá. Todos nós vamos ter tanto amor que não vai ter como a gente falar que tem um inimigo. Talvez hoje, se alguém me perguntar, você tem algum inimigo? Não, não tenho. Mas você consegue amar todos igualmente? Não. Eu ainda sou imperfeito. Eu ainda estou em construção. Então é isso, amar a Deus, amar a mim, amar ao próximo e amar ao inimigo. Talvez isso resuma toda a mensagem que Jesus nos trouxe. Da necessidade que a gente tem de cultivar mais o amor. E Cristo, naquela vinda entre nós, ele não só falou, mas ele demonstrou o amor. Ele foi o exemplo vivo do que é amor. O amor em ação, o amor em movimento. Isso foi, talvez, a maior mensagem que ele nos deixou. E a gente consegue buscar isso na figura
de um indivíduo que era um dos maiores perseguidores dos cristãos e que se torna talvez um dos maiores divulgadores, que é Paulo. Quando a gente pega a primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 13, que eu acho que todo mundo sabe de cor e salteado, ele faz uma grande enaltação do que vem a ser amor. Porque ele fala isso aqui: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e se não tivesse amor, eu seria como metal que tine ou como sino que sou. E ele fecha a fala dele falando: sem amor eu nada seria. Isso é verdadeiro. Sem amor eu nada sou, eu nada seria e eu nada serei. Isso demonstra toda a força, toda a necessidade que a gente tem de amar. E eu trouxe aqui, talvez essa parte que eu falei, todos conheçam, desse capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mas tem uma segunda parte nesse mesmo capítulo, que ele elenca 15 características do amor. Olha o que ele fala: o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Gente, isso é muito bonito. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é o amor verdadeiro. E como eu falei, Cristo nos trouxe, não só em palavras, mas em atos, em ações, em exemplos vivos do que vem a ser amor. Por isso, para quem conhece o livro dos Espíritos, sabe que tem uma questão ali que se pergunta qual o modelo e guia que nós devemos seguir, que Deus nos deu para seguir. Jesus. O que é um guia? É aquele que nos orienta. O que é modelo? É aquele que eu preciso copiar. Gente, é tão simples. Basta eu seguir os ensinos de Jesus, basta eu fazer o que ele fazia. Mas vai fazer isso para ver como é difícil. Mas o exemplo nos foi dado, nos foi deixado. E quando a gente é questionado se somos cristãos, muitas vezes estufamos o peito, erguemos o pescoço e falamos: eu sou cristão. Mas o que é ser cristão? Nada mais é do que seguir os exemplos do Cristo. Aí eu pergunto: nós realmente somos cristãos? Se Cristo, dentro das suas mensagens, trouxe o amor como essência e espalhou amor, e nós? Estamos conseguindo fazer isso? Eu estou conseguindo espalhar amor? Vocês conhecem a parábola do semeador. Não vou falar a parábola aqui, mas basicamente um semeador que sai espalhando sementes. Tem inúmeras formas de eu entender, mas se eu entender que o semeador é Cristo, que as sementes são a sua mensagem e que o solo sou eu pergunto: que tipo de solo eu sou? Será que eu sou aquele solo cheio de rocha, que a mensagem dele chega aqui e não consegue germinar? Não tem espaço para germinar? Será que eu sou um solo que até sou fértil, mas eu tenho tanto espinho, que quando a mensagem quer crescer, ela é abafada? Ou será que eu sou um solo fértil, que realmente eu interiorizo as mensagens do Cristo, deixo ela germinar e começo a oferecer frutos? Que tipo de solo nós somos? Como que eu recebo essas sementes de amor que Cristo nos deixou? Nós precisamos entender esse aspecto. Como eu recebo essas sementes que Cristo deixou na forma de mensagens? Porque aí sim, quando eu começar a deixar isso germinar em mim, começar a crescer, a frutificar e eu espalhar isso, aí sim eu posso me considerar um cristão. Porque aí eu estou fazendo exatamente do mesmo jeito que Cristo fez.
Então, que busquemos ser esses verdadeiros cristãos. Lembrando que primeiro eu preciso ser semeado. Por isso, naquele mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, primeiro eu preciso me amar. Como é que eu amo alguém se eu não me amo? Não é fácil. É um exercício que muitas vezes a gente se questiona. Poxa, mas nesse mundo, como é que eu consigo trabalhar mais o amor? Tem tanta coisa feia acontecendo, tantos problemas, tantas guerras, tanta corrupção, tanta coisa errada. Mas comecemos a nos amar, para depois começar a buscar levar isso ao próximo. Eu falo isso muitas vezes. Se todos nós estendêssemos a mão para alguém, todos, no mundo inteiro, estendêssemos a mão para alguém, alguém iria estender a mão para mim. Faríamos uma grande numa corrente. Vai chegar um dia que todos nós faremos isso. Todos nós vamos amparar, vamos consolar e vamos ser consolados. Vamos espalhar amor, vamos receber amor. Um dia isso vai acontecer. Para muitos, me incluo aqui, deve estar muito longe. Para outros, talvez um pouco mais próximo. Mas a gente tem muito chão para caminhar ainda. Mas o que pode fazer com que eu encurte essa viagem? Quem pode fazer isso? Só eu. Aproveita, gente, o tempo que a gente está aqui. Ah, mas eu já sou velho. Não, eu não. Eu só estou falando de alguém que está falando que é velho, não eu. Mas, pô, tem que me sentir, né, também. Mas quando a gente recebe uma informação, como aconteceu há uns 3 semanas atrás, que depois que eu passei por um procedimento, o cardiologista falou que eu estava mais para lá do que para cá, que alguém lá em cima deve gostar muito de mim, porque eu não fui embora por sorte. Aí você começa a questionar, poxa, então eu acho que eu preciso fazer mais. Porque vai que de repente eu não tenho outra chance. Então vamos aproveitar. Exatamente. Talvez esteja de lucro, né? Vamos lá, quem sabe. Mas é isso que a gente precisa. Cultivar mais o amor dentro de nós, para depois começarmos a espalhar esse amor. Não sei se vocês conhecem, já leram o livro Paulo e Estevão, que é de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Um livro muito bonito, uma mensagem maravilhosa, que conta exatamente a história de Saulo Paulo de Tarso. Que num determinado momento, quando ele já havia se convertido, encontrado com Jesus nas portas de Damasco, e se transformado daquele perseguidor no divulgador, ele estava numa aflição tão grande que ele havia sido abandonado pela sua família, os seus amigos antigos não o queriam mais, os seus novos amigos, teoricamente falando, que seriam os que seriam chamados de cristão posteriormente, ainda tinham medo dele, então ele ficou sem saber o que fazer. E numa aflição profunda, ele se afasta da cidade, porque não tinha nem onde ficar mais, e vai numa gruta. E nessa gruta, em meio à aflição, ele recebe a visita do espírito daquela amada dele, que era Abigail. E naquele momento de aflição, ela fala para ele 4 verbos. Ama, trabalha, espera, perdoa. Que isso sirva para nós. Nós precisamos amar mais, trabalhar mais no bem, ter mais esperança e, acima de tudo, gente, perdoar mais. E aqui não sou eu que estou falando como a parte religiosa, não. Isso aqui entra a questão da ciência. Quanto mais eu perdoo, mais saúde eu tenho. Isso é comprovado cientificamente, principalmente relacionado com o nosso aparelho cardíaco. O perdão tem essa capacidade. Só que o perdão, ele só funciona quando ele é verdadeiro. E como é que eu sei que o perdão é verdadeiro? Quando ele usa o amor
como ferramenta maior. Porque o amor, dentro do perdão, ele serve para dissolver rancor. Senão, eu não consigo perdoar. Por isso é tão importante a gente trabalhar o amor como sendo a matéria-prima do perdão. Foi exatamente o título que eu dei para essa reflexão de hoje. Usar o amor para aprendermos a perdoar. Lembrando que perdão é assumir a responsabilidade pelas nossas falhas, pelos nossos erros. E, acima de tudo, buscar corrigir. Alguém daqui nunca errou na vida? Alguém daqui nunca magoou alguém, talvez mesmo inconscientemente? Alguém daqui nunca se sentiu magoado? Nós ainda, como eu disse, somos imperfeitos. Isso é normal. O que nós não podemos é guardar mágoa, é cultivar ressentimento, é deixar ódio crescer dentro da gente. Por isso é importante cultivar o amor, porque ele dissolve isso tudo. Como é que eu consigo fazer isso? Apelemos para Cristo de novo. Ele nos deixou uma receita maravilhosa, amarga pra caramba, mas uma receita muito boa. Está lá no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 6. Olha o que ele fala para a gente fazer. Anotem aí. Amar os nossos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, abençoar os que nos maldizem e orar pelos que nos maltratam. Gente, é tão simples. Mas vai fazer isso. Amar meu inimigo, já falamos. Fazer o bem para aquele que me odeia, meu Pai do céu. Abençoar os que me maldizem. Ainda mais com rede social hoje, gente. É tanto ataque. E orar pelos que nos maltratam. Mas não é para orar assim. Deus, por favor, abençoa aquele maldito que fica me criticando. Que ele possa ter um tropeção na rua, bater a cabeça no poste, e aí ele para de me atrapalhar. Não é isso. É ser sincero. Porque acho que isso a gente faz o tempo todo, né? O cara passa a gente de carro, vai com Deus, mas tomara que você se esborrache ali na frente. Mas faz parte ainda da nossa caminhada. Eu preciso ficar de olho ali, porque quando eu começo a falar, eu não paro. Mas me falaram que eu tinha 3 horas para falar. Não sei se é isso, se ainda é. Mas eu vou tentar resumir, então. Mas, como eu disse, nós precisamos que o coração comece a perdoar. E eu só começo a perdoar quando eu começo a trabalhar o amor dentro de mim. Então, vamos começar a fazer mais esse exercício. Praticar mais o perdão. Só que tem uma coisa interessante. Eu só busco perdoar quando eu me sinto ofendido. Então, vamos começar a fazer um exercício de não nos sentir ofendido. Aconteceu algo comigo, não sei se eu contei aqui já alguma vez, que a gente fala em tanto lugar e acaba se esquecendo se falou a mesma coisa. Teve uma desavença numa casa, nem lembro exatamente o que é que foi, mas uma pessoa chegou ali, um dos trabalhadores bem alterado, salvo engano, ele tomava alguma medicação e naquele dia não tinha tomado, mas ele chegou muito bravo. Chegou bravo, saiu xingando todo mundo e apontou o dedo para mim e falou, eu fiquei quieto. Aí levaram ele embora, falou, mas o que aconteceu? Eu falei, não, nada, eu entendo, vamos relevar isso. E o tempo passou, acho que 1 mês, 2 meses, e numa reunião, numa discussão de várias casas espíritas que a gente estava reunido, no meio da reunião ele se levantou e falou que ele precisava pedir perdão para mim. Eu nem estava mais lembrando o que tinha acontecido, e eu falei para ele, não precisa perdoar, porque eu não me senti ofendido, eu entendi o que aconteceu. Mas ele precisava fazer isso. Então entendam isso também, o perdão serve para nós, não para aquele que supostamente foi ofendido ou me ofendeu. Por isso que é importante eu trabalhar o perdão, com sinceridade. Mas eu falei para ele, não, eu não me senti ofendido, eu sem problema nenhum. Mas para ele foi bom
ter conversado. Então, como eu falei, vamos praticar mais perdão. E para isso, eu preciso exercitar mais o amor. Algo que é interessante a gente trabalhar é a caridade. Mas a caridade, não a caridade daquela que eu enfio a mão no bolso, pego um dinheiro e dou para alguém e falo, compra alguma coisa para você. Quando for fazer isso, vai junto. Quando você for doar uma cesta básica, pede para levar junto. Senta com a pessoa que vai receber a cesta. Escuta ela. Porque é exatamente isso que é caridade conforme Cristo entendia. Questão 886 do Livro dos Espíritos. O que é caridade conforme Cristo entendia? Benevolência para com todos, indulgência para imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Isso é caridade. A caridade que o Cristo entendia. E nós podemos entender da mesma forma e trabalhar mais para isso. O perdão, gente, ele tem, como eu disse, um poder muito grande. Tem uma força enorme, mas ele demanda tempo, muitas vezes. Porque quando eu me sinto ofendido, talvez eu preciso de um longo tempo para resolver aquele problema. Vou tentar resumir rapidinho aqui uma história. Na África tem um país que chama Ruanda. E por muitos anos houve uma guerra entre as duas etnias. Uma etnia chamada Hutu e uma etnia chamada Tutsi. Os Hutus sempre foram maioria. Mas logo depois da colonização pela Bélgica, a minoria Tutsi assumiu o poder. Passaram-se um tempo, os Hutus se rebelaram e tomaram o poder. Entre 1990 e 1993, os rebeldes Tutsis, que eram minoria, começaram uma revolução para tentar retomar o poder. Um ano depois, em 94, um avião caiu. E ao cair, matou o presidente de Ruanda e o presidente de um país vizinho. Os dois eram Hutus. E os Hutus culparam a etnia Tutsi por ter derrubado o avião. Lembra? Tutsis eram minoria. O que aconteceu? Entre abril a julho de 1994, durante 100 dias, quase 1 milhão de Tutsis foram mortos. Houve um grande genocídio. Os Hutus partiram para cima, queriam exterminar os Tutsis. Nesse contexto, havia um cantor muito famoso chamado Jean Paul Samputu, bem famoso ali em Ruanda. Como ele era famoso, a cabeça dele subiu de preço. Todos queriam matá-lo. Ele pegou a sua família, sua mulher, seus filhos e fugiu. No que ele fugiu, uma semana depois, seu pai, sua mãe, sua irmã e seus irmãos foram assassinados. E ele se revoltou. Passou um pouco de tempo, ele voltou para Ruanda e descobriu que quem assassinou seu pai era o seu grande amigo de infância, vizinho da casa do pai, chamado Vincent. Aquilo transformou num trauma muito grande. E ele entrou num processo de amargura, de raiva, de ódio e de um desejo de vingança muito grande. Tão grande que isso o levou a uma depressão e a afundar nos vícios. Quando ele fez isso, sua carreira musical acabou, sua família se desintegrou e ele passou 9 anos afundado no vício. Numa entrevista, anos depois, ele falou que o que salvou foi uma Bíblia que ele recebeu. E ao subir um monte de oração, ele entendeu que ele precisava mudar. Senão ele ia acabar com a sua própria vida. Ele começou a se remodelar, entendeu que ele tinha que limpar todo aquele ódio dentro dele e que ele precisava
partir para o perdão. Em 2007, ele marca um grande show no país de origem. E nesse show, ele convida o seu amigo de infância para estar presente. E no palco, publicamente, ele o perdoa. A partir daí, todas as músicas e toda a sua vida, o sentido da sua vida, foi para espalhar a necessidade do perdão. Esse é um exemplo de como o perdão pode curar, de como o perdão nos torna resilientes, de como o perdão tem força. Mas, como eu disse, demanda tempo. No caso dele, foram anos. E tempo, gente, é uma costureira especializada em retalhos. Ela faz vários retalhos, o tempo faz vários retalhos. E nesse processo, nós conseguimos nos remodelar. Então, precisamos, sim, aprender a amar mais e a limpar todos esses sentimentos horríveis, como vaidade, egoísmo, raiva, ódio, inveja, soberba, orgulho. Tirar isso tudo e buscarmos exercitar cada vez mais o amor. Para quem entende que nós estamos num processo, fomos criados espíritos simples e ignorantes e passamos por muitas oportunidades até chegarmos à perfeição relativa. Para quem entende isso, entende que nós vamos passando por aprendizado. E eu me lembrei, inclusive foi hoje à tarde, de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, tem uma instrução do espírito chamado Lázaro, que ele fala o seguinte: o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que este é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Quando somos criados, só temos instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Instintos, sensações, sentimentos e amor. Quando o amor nos dominar, nós estaremos mais perto da felicidade plena. Foi isso que Jesus nos deu de lição. Isso que nós precisamos entender. E entenda, gente, que o ato de perdoar, ele não vai mudar o passado. Não tem como, já passou. Mas ele transforma o agora, o presente, e tem capacidade de iluminar o futuro. Por isso, precisamos, cada vez mais, entender toda essa força do perdão. Perdoar é muito mais do que estender a mão e dizer: eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil, gente, é revelar o coração. Mas quando o coração perdoar, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de se encontrar e está na sinceridade de um olhar. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Eu agora percebi quanto mal eu te causei. Mas como vou falar de amor se eu não aprendi a amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição, porque eu preciso de você para me mostrar a dor, ou me mostrar a força do amor. Cristo nos deu exemplo de amor e de perdão, inclusive no seu último ato na sua vida material. Quando lá pregado naquela cruz,
ele pediu perdão por nós. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ainda não sabemos o que fazemos. Então, naqueles momentos de angústia, de aflição, de raiva, de ódio, se apegue em Cristo. Abra o coração para o amor da mensagem dele e procure escutar a voz do Cristo com todo aquele amor carregado que ele sempre trouxe. Talvez falando aquilo que ele deve ter falado para Pedro quando, andando sobre as águas, ele chamou Pedro. E Pedro titubeou e começou a afundar. Provavelmente Cristo deve ter falado: venha até mim, olhe para mim, eu estou aqui sempre. Que Deus nos abençoe a todos nós.